Fala galera, bom domingo pra todos. Domingo de Páscoa aí, domingo muito bacana. Não tá, parece que vai chover aqui em BH. Mas enfim, contar um negócio pra vocês aqui. Semana passada eu tava conversando com a minha irmã, né, ela tá lá nos Estados Unidos, e a gente tava falando sobre a situação do coronavírus lá no mundo inteiro. E aí, durante a conversa, assim, eu mandei um áudio pra ela, rapaz, e foi um áudio assim de 5 minutos, sabe? E ela até escutou. E aí eu queria compartilhar isso com vocês assim, mas eu queria tentar fazer menos que 5 minutos. E a ideia era o seguinte, eu estava falando como uma pessoa cristã, ela se posiciona, a sua vida, né, principalmente a sua saúde mental, diante da situação do coronavírus. E eu estava falando com ela, como hoje é Páscoa, a gente pode até pegar aí e trazer a questão da Páscoa para a gente entender um pouquinho mais aqui o que eu quero passar para vocês e o que eu sinto no meu coração muito forte, graças a Deus. É assim, se eu entendo a Páscoa, se eu sei que o sacrifício pascual ele foi suficiente e eu acredito totalmente no mérito do Cordeiro Pascual, como eu posiciono a minha vida diante da situação aí do coronavírus. Se eu recebo essa justiça, né, e que me traz paz com Deus, como que eu coloco, como que eu ando, né, em quais caminhos, né, qual caminho que eu ando diante da situação que vem acontecendo e todo mundo está sabendo. Se a pessoa entende que ela estava em um estado de queda, por isso que foi necessário o Cordeiro Pascual, por isso que foi necessário a vinda dele, se ela estava num estado de depravação, de ruína e que por suas próprias forças ela não poderia ser salva, e agora, com o sacrifício consumado, ela sabe que ela foi aceita por causa da sua fé nele. E por causa disso, dessa fé nele, no Cordeiro Pascual, essa pessoa recebe justiça, ou seja, ela é justificada. E por causa de toda a obra de Cristo, né, na cruz, eu, crendo pela fé, posso dizer que eu me torno justo e tenho paz com Deus. Essa paz com Deus é mediante a fé, é mediante a tudo aquilo que Cristo fez. E eu passo agora a andar por fé, porque pela fé que meus pecados foram perdoados, que meus pecados são perdoados. E eu começo a andar por fé e tendo uma vida no Espírito, porque antes a minha mentalidade era pecado e morte. O sacrifício foi aceito, fomos justificados e agora santificados, nós recebemos a mentalidade do Espírito, que é vida e paz. E nesse novo estado, a pessoa vai passar por tribulações, pandemias, lutas, Covid-19, só que agora com uma nova perspectiva, com uma outra visão, com uma outra mentalidade, sabendo que tudo isso, toda essa dificuldade que a gente enfrenta, vai cooperar no final para o seu bem. De alguma forma vai cooperar para que o seu caráter seja cada vez mais lapidado, para que você seja conformado à imagem de um bem. E esse bem é o bem que é o Cordeiro Pascal. Às vezes eu falo Pascual ou Pascal, mas o Cordeiro Pascal, sermos a imagem de Jesus. Talvez fala assim, tá, mas isso não atingiu você e tal. Claro. Atingiu e atingiu muito. Essas coisas atingem a todo mundo, a gente tá vendo aí todo dia que trem tá feio pra tudo quanto é lado, mas agora a minha fé, ela está canalizada no mérito que Cristo conquistou para mim na cruz. Então eu não posso ficar diante daquilo que os meus olhos veem, daquilo que os meus ouvidos jogam para o meu cérebro e faz com que o meu cérebro fique abalado. A nossa esperança, ela não nos deixa enganar. Então, agora tudo o que acontece comigo, eu sei que de alguma forma no final vai cooperar para o meu bem, pois eu estou pisando sobre o chão da justificação e da santificação pela fé.
tudo isso mediante a Cristo. Ou seja, o que eu estava dizendo para minha irmã era que a pessoa que entende o Evangelho, mas quando a gente está falando de hoje, domingo de Páscoa, a pessoa que entende a Páscoa, que entende o sacrifício pascual, que entende que ele ressuscitou, nós somos justificados, santificados, daqui a pouco mais não estaremos na presença do pecado e seremos de uma vez por todas totalmente glorificados, e que tudo isso que acontece, que está acontecendo com a gente, para a gente dar glória a Deus, e isso vai glorificar cada vez mais o Senhor, e isso traz para a gente bens de alguma forma, e é aí que a gente tem que procurar entender o bem maior, que é ser parecido com o nosso Cordeiro Pascual, ou Pascal.